E aí, meu povo, mais um vídeo e hoje vamos falar do problema, o que está acontecendo com a Sociedade Esportiva Palmeiras, um time que nos últimos anos brigou por todos os títulos, principalmente no Campeonato Paulista, é o atual tricampeão seguido, busca um quarto título inédito que ninguém fez na história, só o paulistano lá atrás, mas quando o paulistano foi tetracampeão seguido, ainda não era a FPF quem comandava, não era a Federação Paulista de Futebol que comandava o campeonato, era uma outra associação. Então, nesse paulista moderno, se a gente pode dizer assim, ainda nenhum time conseguiu ser tricampeão seguido e o Palmeiras de Abel Ferreira tenta esse feito. O problema é que vai tentar, mas não está sendo efetivo. Não está sendo efetivo, a gente vê isso nessa fase de grupos, o que é estranho, porque nos últimos anos o Palmeiras era completamente dominante na fase de grupos do Paulistão. Passou foi as três últimas melhor campanha do Paulistão, tá? Invicto. Tava 40 jogos invicto sem perder na fase de grupos, perdeu pro Novo Horizontino agora. Então, claramente esse ano o Palmeiras vive não uma crise, mas vive um momento de instabilidade, um momento grande de instabilidade. Vamos tentar analisar aqui o que foi a partida de ontem contra o Água Santa e o que está causando isso no time do Palmeiras. Bom, vamos lá. Começando por ontem. Ontem era um jogo que o Palmeiras necessitava da vitória. Precisava mesmo. Porque a Ponte Preta, que também está no grupo do Palmeiras, venceu o Guarani um pouco antes da partida por 2-0 e passou o Palmeiras na classificação do grupo. Então o grupo do Palmeiras agora conta com São Bernardo em primeiro, disparado, Ponte Preta em segundo com 15 pontos e o Palmeiras precisaria ganhar para ter os mesmos 15 pontos da Ponte e se manter em segundo pelo saldo de gol. Então ontem era um jogo muito essencial para o Palmeiras vencer. Dito isso, o Abel fez uma escalação mista, uma escalação poupando seus principais jogadores. Aí a gente pode entrar na questão, mas também com esse calendário, jogando dia sim, dia não, jogando de 3 em 3 dias, não tem muito o que fazer, tem que rodar o time. Concordo. Esse não é o meu problema. O Corinthians também jogou e poupou o time inteiro. Os titulares só foram entrar no final que decidiram contra o São Bernardo. Então, esse não é o problema. Até porque, para mim, o Campeonato Paulista é uma pré-temporada. O Campeonato Paulista nem devia ser visto como um título que o time precisa ganhar. É uma pré-temporada. Só que os reservas do Palmeiras, ou o time misto do Palmeiras, tem que vencer o Água Santa. Tem que vencer o Água Santa. E o jogo não foi nem Diadema, nem para falar, mas jogou fora de casa, o campo era difícil, torcida adversária fazendo pressão. O jogo foi no Mané Garrincha, em Brasília, que não tinha um torcedor do Água Santa, era só torcedor do Palmeiras. Campo bonito, um tapete, o campo do Mané Garrincha. O time misto do Palmeiras tem que vencer o Água Santa. Tem que vencer, é obrigação. Não importa, não importa. O Abel entrou com a escalação que ele testou no último jogo no derby, funcionou, o Palmeiras jogou bem o derby, empatou porque o Hugo fez uma partida milagrosa, enfim, o erro do Richard Rios, mas jogou bem o derby. E o Abel repetiu a formação, né? Entrou com uma linha de 3 zagueiros, Marcos Rocha fazendo o terceiro zagueiro, o Naves e o Murilo. Eu tenho minhas pendências em relação ao Naves e em relação ao Marcos Rocha, com o lance do gol, a gente vai falar daqui a pouco, tá? Nas laterais, Vanderlei e Mike. O Mike jogando mais como um ponta ontem, ativou mais o lado ofensivo do que o defensivo. No meio-campo a gente teve Aníbal, Fabinho e o Alan. O bom moleque da base Alan joga bem, tem qualidade sim, precisa de tempo de jogo, lógico, precisa de ritmo, assim como qualquer moleque da base. Ele chegou agora no profissional, não é obrigação dele ser o diferencial, não é obrigação dele definir para o Palmeiras. Então ele precisa de ritmo, precisa de tempo de jogo, mas é bom jogador, já deu para ver que tem muita qualidade o Alan. E lá na frente o Maurício um pouco para trás e o Flaco como centroavante. O Flaco que volta ao time do Palmeiras depois de passar um tempo sem nem entrar nas partidas. Ele era titular,
teve uma fase péssima no começo desse ano, que vem progredindo desde o ano passado e foi para o banco de reservas. O Abel começou a usar o Maurício como falso 9, deixou de usar atacantes e ontem voltou com o Flaco Lopes para dar uma chance para ele, para dar uma oportunidade. E o Flaco fez o gol. Aí você fala assim, nossa, o Flaco abraçou a oportunidade, o Flaco entrou, fez o gol, ajudou o Palmeiras, foi a maior nota soft score do Palmeiras. Pois é. Só que quem olha só isso, acha que o Abel tá errado, acha que a torcida tá errada em criticar o Flaco. Acha que por ele ser o centroavante, ele tem que estar no time, ele tem que ser o titular. Mas o Flaco mais atrapalha do que ajuda. Essa é a realidade. Ele mais atrapalha o time do Palmeiras do que ajuda. Ele fez o gol ontem, mas fez o gol num erro da defesa do Água Santa, que a bola sobrou ali, o goleiro saiu em cima dele, ele só tocou por cima e fez o gol. O resto da partida inteira, ele continuou sendo o mesmo Flaco Lopes de sempre, perdendo grandes chances, tomando decisões erradas. E não é isso que um atacante de um time do calibre do Palmeiras tem que fazer. Não é isso, tá? Então ontem o jogo muito mal. O Palmeiras só teve 2 grandes chances criadas contra o fraquíssimo time do Água Santa, com todo respeito. Mas o Água Santa vem de uma troca de treinador. A gestão do Pintado acabou de entrar. Foi o segundo jogo da gestão Pintado. Pegaram logo o Palmeiras de cara e no primeiro jogo tomaram de 4 pro Guarani. Então o time do Água Santa é fraquíssimo e o Palmeiras não tinha que ter empatado com esse time. Depois, no segundo tempo, quando o Abel viu que apertou a situação depois do gol, né, que também foi só mostra o quanto esse time precisa de treinamento, o que não era comum nos últimos anos. A linha burra, o Murilo sobe, adianta a marcação para marcar o cara da bola. O que o Naves faz? O Naves, já de imediato, interpreta o lance e sobe junto com o Murilo, para deixar o outro jogador do Água Santa, que estava com o Naves em impedimento. Mas o senhor Marcos Rocha fica onde ele tá, porque ele tá marcando um cara também. E assim, eu não tô culpando o Naves, eu não tô culpando o Marcos Rocha, porque eu entendo, na hora ali do jogo, na hora do momento, é muito difícil você pensar rápido, vou subir a linha, vou abaixar a linha, vou ficar aqui. Então, se um cara pensa para subir a linha e você pensa para ficar, acaba que em 2 segundos, gol, que foi o que aconteceu ontem. Eu não culpo a decisão dos 2 jogadores. Eu culpo o treinamento, porque isso é erro de treinamento, é falta de entrosamento, é falta do dedo do Abel ali, é falta disso. Porque se eles tivessem combinado no treino, toda vez que o Murilo subir para adiantar a marcação, os 2 sobem junto. Se eles tivessem combinado isso, não teria acontecido o gol do Água Santa, o atacante estaria impedido. Mas falta treinamento. Falta esse time jogar junto, porque esse time não é o time do Palmeiras. É um time misto, é um time que não tem entrosamento algum. E aí eu não vou culpar só o Abel, tá? Não vou culpar só o Abel por essa campanha fraca do Palmeiras no Paulistão, porque a diretoria também merece ser culpada. A gente vê Vou falar só dos 3 grandes de São Paulo, tá? Só de São Paulo, Santos e Corinthians. O São Paulo, só nessa janela, tá bom? Só nessa janela, trouxe o Oscar. Não vou nem falar de Lucas, tem o Caleri, tem o Ferreirinha. Não vou nem falar. Trouxe o Oscar. O Santos trouxe o Neymar, gente. O Santos trouxe o Neymar. O Corinthians, essa janela não precisou se reforçar, porque na passada trouxe Memphis Depay. Trouxe o Hugo, que é o melhor goleiro do Brasil hoje. Trouxe o Martinez, que é um baita de um volante. Sabe quem que o Palmeiras trouxe, gente? Facundo Torres. Palmeiras trouxe o Facundo Torres nessa janela. É isso. Foi esse o mercado do Palmeiras. O Facundo Torres, que é bom jogador, tá? O Facundo não é mal de bola. Tem uma certa qualidade, vai ajudar o time do Palmeiras, mas não é o cara que o elenco precisa. E o Abel se mostra insatisfeito com isso. Se ele não tem jogadores pra mudar, pra mexer, pra testar o time, ele vai fazer o quê? Me fala. Ele vai fazer o quê? Ele tem que abusar dos meninos da base. Aí entra Alain, entra Thales, entra Figueiredo, entra Luigi. Ele tem que subir quase que o time inteiro do Sub-20, porque não tem contratação.
O Palmeiras está há 3 anos, desde o início, há 3 anos, pedindo um centroavante. Há 3 anos, não é de agora não. Faz 3 anos que o Palmeiras pede um centroavante. E aí se contrata, se chega a contratar, são contratações medíocres. Olha o Flaco. O Flaco, quando foi contratado, foi a maior contratação da história do Palmeiras. A segunda maior, junto do Borja. E olha o Flaco, gente. O Flaco não consegue tocar uma bola, ele não consegue acertar um chute. Ele não toma uma decisão certa durante os 90 minutos. Então, assim, o problema do Palmeiras tá muito mais além do campo. Tem problemas no campo, sim. Tem problemas com o Abel Ferreira. Eu acho que ele deveria mudar a sua forma de tática, enfim, de treinamento. Porque dá pra ver que os jogadores não estão se entendendo dentro de campo. E o Abel devia abusar sim mais do time titular. Principalmente agora, né? Porque o Palmeiras pega a Inter de Limeira fora de casa. Depois tem choque rei contra o São Paulo em casa. Pega o Botafogo e o Mirassol. E acabou. São 4 jogos para acabar a fase de grupos. E pasmem, o Palmeiras não depende mais de si mesmo para classificar para os mata-matas do Paulistão. Classificar. Então eu acho que a hora de usar o time titular é agora. É agora, não tem mais. É agora. Tem que usar todo mundo. Ah, mas vai cansar, mas vai machucar. Tem que usar. Porque se cair na fase de grupos do Paulistão, é muito vergonhoso. Caiu no mata-mata, tudo bem. A torcida pode xingar, pode falar o que for, mas da minha opinião, eu acho que não tem tanto problema assim. Porque, como eu falei, o Paulistão para mim é um torneio de pré-temporada. Então é um torneio para você testar o seu elenco. Mas isso é até um certo ponto. Não adianta você ficar testando o seu elenco e ser o último da tabela. Então, eu acho que isso tem que ser mudado. O Palmeiras faz um péssimo início de Campeonato Paulista. Então, o Abel vai ter que mexer no time agora, vai ter que achar soluções. E a diretoria, a presidente Leila Pereira, tem que contratar. Tem que contratar. Não tem o que fazer. Só contratações e de peso, tá? E de peso. Assim como foi o Felipe Anderson. O Felipe Anderson não se provou dentro de campo, mas foi uma contratação legal, foi uma contratação de peso para o Palmeiras. Precisa de mais contratações assim. Todos os grandes São Paulo têm um cara, pelo menos um cara, que é uma contratação absurda. O Memphis no Corinthians, o Oscar no São Paulo e o Neymar no Santos. E o Palmeiras tem o Facundo Torres. Beleza? Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Compartilha, dá o joinha, manda para todo mundo aí. Tamo junto. Falou.